Fala, rapaziada do canal Colina em Foco, estamos aqui hoje, quinta-feira, pós-derrota do Vascão. Não sei nem porque eu tô iniciando o vídeo com toda essa felicidade, Felipe Malvieri. O Vasco perdeu a sequência de invencibilidade, estava 7 jogos sem perder, e aí tomou um banho de água fria no dia de ontem, né? Perdeu por 3-0 contra o Palmeiras no Allianz Parque. A gente comentou muito ontem, tivemos pós-jogo, hoje saiu um vídeo especial com o Joel também, falando suas percepções direto do estádio, o Colina em Foco, que esteve lá em São Paulo para cobrir esse jogo, né? Perdeu o pé quente, né, Felipe? Porque o Colina em Foco estava presente na vitória contra o São Paulo, na goleada contra o Santos, dessa vez não deu certo, né? A diferença técnica era muito grande, nem o pé quente do Joel conseguiu ajudar ontem, né, Felipe? Cara, boa noite para a galera que tá acompanhando a gente, boa noite, Gustavão. Na verdade, não tem. O Vasco não se ajudou, né? Não tinha como o Colina em Foco ser pé quente jogando com um time melhor contra o time que é inferior ainda jogar sem vontade, né? Então era difícil, ia ser muito difícil vencer essa partida com a maneira como o Vasco se apresentou no Allianz Parque ontem, Gustavão. Com certeza, o Vasco, assim, o jogo ficou decidido ali com cerca de 25 minutos, né? O Vasco nem iniciou tão mal, assim, teve algum momento que o Vasco esteve melhor do que o Palmeiras na partida. O problema é que foi num período muito curto. E aí, principalmente ali, depois do que o Palmeiras consegue o segundo gol, numa pataquada ali, aí o Vasco desliga completamente e deixa de jogar, né? O segundo tempo ali muito morno. Mas hoje o tópico não será o jogo contra o Palmeiras, né? Como eu disse, já falamos isso. Tem vídeo do Joel especial. Se você quer ouvir a opinião do Joel em relação a esse jogo, também saiu um vídeo hoje muito legal lá, direto do Allianz Parque. Hoje a gente vai comentar sobre um tópico que já vem sendo debate entre os torcedores vascaínos por muito tempo, né? Já faz muito tempo. Eu lembro que. Você me ajuda a relembrar quando que começou isso? Eu sei que na partida contra o Internacional começou com mais força, porque eu já vou adiantar, né? Estamos falando de Pablo Verratti. Sim. Eu lembro de esse discurso de que o Verratti deveria ir para o banco, começa com mais força contra o Internacional, que o Verratti não faz uma boa partida, inclusive entrega ali o gol de empate para o Carboneiro. E aí, Felipe, a gente já falou muitas vezes sobre isso, mas por que a gente voltou a esse tópico hoje? Porque o Verratti, depois dessa partida contra o Palmeiras, igualou sua sequência de mais partidas sem marcar gol. Agora o Verratti chega a 6 jogos sem marcar gol, agora igualando sua maior sequência, caso na próxima partida ele não marque também. Ele vai agora se isolar como a maior marca de jogos sem fazer gols. E também está um período de 12 jogos sem marcar gols com bola rolando, porque o último jogo que ele marcou com bola rolando foi contra o Mirassol. Desde então ele conseguiu marcar 3 gols, mas todos de pênalti. E aí, Felipe, o que você acha que se deve a essa fase ruim do Verratti? Você acha que tem a ver com a chegada do Fernando Diniz? Você acredita de fato que esse estilo de jogo do Fernando Diniz não tem ajudado? E aí vou fazer outra pergunta. Você lembra quando que começou essa birra da torcida vascaína? Essa birra não, essa insatisfação da torcida vascaína com o Pablo Verratti? Gustavão, cara, eu acho que o estilo de jogo do Diniz, de fato, não. Ele não. Como é que eu vou dizer? Ele não ajuda muito o Verratti. Tudo bem que o Verratti não se ajuda muito também. Por que que eu tô dizendo isso? Porque o Diniz, ele tem uma forma de jogo, todo mundo conhece, de bola no pé, toque rápido, preencher espaço, enfim. É um jogo veloz, é um jogo que você precisa. O jogo do Diniz, você precisa ter a posse da bola, você precisa ter a bola no pé. Precisa de Qual muita que é a intensidade também, né? de muita intensidade. Qual que é a deficiência do Verratti? Bola no pé. A gente sabe que o Verratti tem a deficiência técnica com a bola no pé. Ele é um bom definidor, ele sabe fazer gol de cabeça. Claro, por exemplo, ele faz um gol contra o São Paulo numa bola que ele recebe, né, num passe do PH, se eu não me engano, para trás, Isso, dentro lá da no área ele consegue Morumbi. se desmarcar. E ele faz um golaço com o pé ali, pegando de primeira. Então, definidor ele é. Cabeceador, melhor ainda. Mas com bola no pé, tecnicamente, para fazer um dois, para fazer, sabe, não é a do Verratti. E isso talvez prejudique o Verratti também de alguma forma. Prejudique o Verratti, no caso, para jogar com o Diniz. Eu também me recordo que a torcida começou no burburinho ali de o Verratti no banco, isso nesse jogo com o Internacional, que ele praticamente deu uma assistência, uma bela de uma assistência para o atacante do Internacional fazer o gol.
E, cara, assim, eu sei que esse debate, ele vem se perpetuando, né? Toda rodada, inclusive o Diniz, em coletiva ontem, fala muito disso, né? Fala a respeito disso, né? Que ele já tem que estar preparado, porque todo pós-jogo, toda coletiva, ele tem que falar do Verratti. Ele sempre é questionado pelo Verratti. E não é só a torcida, a imprensa, ninguém cobra o Verratti no banco só por cobrar. Tem embasamento nisso. Claro que o Verratti é um baita de um atacante. Quando a gente fala do Verratti, a gente tem que ter muito cuidado e tem que reforçar aqui que ninguém está dizendo que o Verratti tem que sair do Vasco, o Verratti tem que estar fora do Vasco. Não. E tem Ele muita gente precisa que estar no tem elenco. falado isso. Ainda tem gente. Eu particularmente não concordo. Eu Ele tem também. que estar no elenco. Mas, cara, ele não pode ser titular incontestável desse time. Então, acho que talvez por alguns jogos, para o jogo com vitória, talvez seja até uma oportunidade em que ele vai enfrentar uma defesa, um time mais vulnerável, sabe? Um time inferior que tá na zona de rebaixamento, um time pior que o nosso. Pode ser que surjam oportunidades para ele ali, uma bola aérea, uma bola cruzada, que é a diferença, por exemplo, do futebol do Carille, do futebol de outros, do Paiva, pro futebol do Diniz. O que se valorizava muito nesses outros treinadores? Ó, a gente sabia que a jogada era uma só. Até o técnico argentino com o filho dele, esqueci o nome agora, gente. O Ramon Dias. Emiliano e Ramon. O Ramon Dias e o Emiliano, a jogada do Vasco era só isso. Pegou a bola, cruzamento na área, e o Verratti estava Piton. numa excelente fase. Isso aí, era cruzamento do Piton e cabeçada do Verratti, e o Verratti estava numa boa fase. Hoje em dia, as oportunidades são poucas, e as poucas que aparecem, ele não tem aproveitado. A gente vai lembrar do jogo com o Bahia, que ele sai de cara pro gol, e uma outra oportunidade, uma outra fase, ele teria feito esse gol com certeza. E ele perde um gol, assim, na cara. Para mim, aquilo ali é gol perdido, não foi porque o goleiro fechou o ângulo, nada disso. Ele tinha condições de fazer o gol ali, para mim, aquilo ali foi gol perdido do Verratti. Então a gente está embasado, a gente tem números hoje para comprovar que o Verratti não está se escalando. E aí, por que ele está sendo escalado como titular? É a pergunta que fica pro torcedor, sabe? Você que está aí assistindo esse vídeo, comenta aí no chat por que o Verratti tem que ser escalado. Se você discorda da minha opinião, se você concorda, tudo bem, a gente respeita, mas é a minha opinião, assim, por quê? Por que ele o que ele tem feito para se provar como titular do time, sabe? Por exemplo, vamos lá. A gente sabe que são posições diferentes, mas o Barros, por exemplo, o Barros chegou e na função que ele exerce, que ele é escalado para fazer, ele está fazendo. Que ele desarma, o pitbull ali mesmo, tá? A gente não tá, o Barros não tem obrigação de fazer gol, ele tem que desarmar. Então, na função dele, no que ele foi escalado para fazer, ele está fazendo. O que o Verratti foi escalado para fazer, ele está fazendo? Gol? Não. Tudo bem, o Diniz tem o argumento de ele ajuda, ele é importante taticamente. Sim, o Vasco já fez gol, inclusive, em jogadas que ele meio que puxa a marcação, o zagueiro fica meio que preocupado com o Verratti ali, puxa a marcação e deixa outro jogador do Vasco livre ali para poder concluir. Ok, mas não vai ser isso todo jogo. As águas, os adversários, eles sabem que o Verratti não está numa boa fase. Então não vai ser todo jogo que o Verratti vai conseguir puxar a marcação. Eu acho que o Verratti tem que estar no grupo sim, tem que estar no elenco sim. É um jogador útil sim. Eu espero que essa fase dele passe logo, ele volte a fazer gols e conquiste a titularidade. Mas nesse momento, nesse recorte, o Verratti não tem provado, pelo menos para mim, pro Diniz ele no treino deve estar arrebentando, mas ele não tem provado para mim e para alguns torcedores, para muitos torcedores, que ele merece a titularidade nesse time. Sim, entendo, Felipe. Cara, eu sou um fãzaço do Verratti aqui, nunca escondi, mas isso também não muda eu conseguir fazer uma avaliação crítica do futebol do jogador do Verratti. O cara é um líder nato, inclusive eu acho que esse é você perguntou por que ele continua no time. Eu acho que isso também é um dos principais pontos para ele continuar no time titular, esse poder de liderança dele. A gente aí nessa sequência invicta, o Vasco com algumas vitórias, a gente sempre via nos bastidores a força do Verratti.
os discursos do Verratti, ele é um cara muito influente ali dentro do vestiário. Tecnicamente, aqui não vai ser nenhuma novidade a gente falar que o Verratti não é um primor técnico. O Verratti é um grande cabeceador. E vou te falar, eu não acho que o Verratti é um ótimo finalizador. Eu acho que ele é um bom finalizador. Ele chuta bem. Ele não é um exímio, assim. E aí eu vou dar um exemplo de um cara que jogou no Vasco, agora joga no rival, que é o Germancano. O Germancano eu identificava como um ótimo finalizador. Ele chutava muito bem. Eu não acho que o Verratti chute muito bem. Ele é um ótimo cabeceador, mas também faz os seus gols com o pé, como você falou. A maioria dos gols dele, na verdade, são com o pé. Eu acho que a partir do momento que o Diniz implementou o estilo de jogo dele, que não favorece o Verratti, isso fica óbvio, a gente até falou aqui algumas vezes, a gente sente que esse próprio crescimento do Coutinho, às vezes, esbarra com o Verratti, porque eles não têm um estilo de jogo que consegue dialogar. O Coutinho gosta de jogar com atletas que deem essa profundidade, essa opção de passe longo, que façam o facão. O Verratti não é esse estilo de jogador. Então, hoje tem, além do Diniz, que o estilo de jogo não conversa, o próprio estilo de jogo do Coutinho não conversa com o Verratti. Quem que era o grande potencializador do Verratti? O Paulo Henrique de um lado, o Piton do outro, os cruzamentos para o Verratti. E hoje a gente não tem o Piton, o Paulo Henrique tem feito uns cruzamentos para ele, mas como você falou, a fase não está boa. As bolas que têm chegado para o Verratti, ele não está conseguindo converter. E aí, um ponto que eu já tinha dito anteriormente, o Joel voltou a repetir na live de ontem, eu acho que um dos principais responsáveis também para chegar nesse momento do Verratti, essa sequência de jogos sem fazer gol, esse momento de rusga entre torcida e ele, é o próprio Fernando Diniz. Porque ele erra no timing ele já deveria ter visto que em algumas oportunidades não precisa iniciar o Verratti como titular. Tem alguns jogos que ele não precisava ter ficado até o final. Eu lembro aqui da partida contra o Independente Del Valle, onde o Vasco tem um jogador expulso no começo e ele não tira ele. E aconteceu isso em outros jogos também. Agora, nas últimas partidas, o Diniz está mudando isso, está começando a substituir o Verratti rápido. Mas eu acho que ele deveria identificar que tem partidas que pedem o Verratti e tem partidas que não pedem. Eu não sou o cara que, igual o Felipe falou, eu não quero o Verratti longe do Vasco. Longe disso, até porque eu falei, eu sou fãzaço do Verratti, eu tenho carinho por ele, mas eu entendo que num jogador que está com uma fase ruim, vão ter momentos que a gente vai precisar ter ele no banco, entender, por exemplo, e a gente trouxe esse exemplo, não foi só agora não, há muito tempo a gente fala, uma partida contra o Palmeiras no Allianz Parque, cabe o Verratti de titular? Eu sempre falei isso, não cabe, não tem o porquê. E mostrou na partida de ontem. Nem acho que ele tenha feito uma partida muito ruim, não. Ele deu até um passe de calcanhar, que é algo que a gente não espera do Verratti. Conseguiu botar o Ryan na cara do gol, conseguiu finalizar uma bola difícil. Mas o jogo também não favorece ele. O estilo de jogo, você vê a quantidade, como diminuiu as oportunidades para o Verratti. Isso é muito do estilo de jogo do Diniz também. E aí, depois de falar todo esse meu sincerômetro para o Verratti, falar dos defeitos que eu enxergo nele, dito isso, contra o Vitória, eu acho que é um jogo que deveria ter o Verratti como titular. Contra o Vitória em São Januário. E aí fica a minha torcida aqui. Não seria o jogo ideal para que ele voltasse a marcar e pudesse sair de campo ali ovacionado pela torcida, porque por mais que os torcedores também estão bolados, a maior parte da torcida vascaína tem um carinho pelo Verratti. Foi um cara que criou identificação muito rápido, vestiu a camisa do Vasco, é um capitão, ele é um torcedor ali dentro de campo de fato. E aí eu queria saber, Felipe, para essa partida contra o Vitória, você também é da mesma opinião que eu? Você acha que nessa partida em específico, onde pode ter um Vitória assim, chamando o Vasco provavelmente vai ter muito mais posse de bola, vai ter que propor a partida. Ter o Verratti ali perturbando os zagueiros, tendo essa opção de cruzamento também, que é a especialidade dele, você não acha que seria um bom jogo para ele ser titular e finalmente quebrar esse jejum aí dele? Não, aí sim, para o jogo de domingo, contra o Vitória, em casa, eu escalaria o Verratti de titular sim. Vai ser um jogo que, pelo menos, a tendência é que o Vasco jogue mais. Jogue mais no sentido de tenha mais posse, faça mais pressão no adversário, enfim. Não acho que vai ser um jogo em que o Vitória vai, por exemplo, sufocar o Vasco, abafar o Vasco. Não. A tendência é que seja o contrário, é que o Vasco jogue mais que o Vitória. Agora, tenha mais volume. Agora, para esse tipo de jogo, acho que o Verratti é importante, entendeu? Porque, vamos lá, a gente sabe, eu imagino que o Vitória vai jogar com a linha baixa, né?
Então você sabe que se você fizer. O Vasco joga muito junto, jogadores muito próximos. Então você sabe muito bem que se você, de repente, numa marcação muito justa, muito agrupada do time do Vitória, aí você tem a opção do cruzamento na área. E aí, para ter o cruzamento na área, quem você tem lá? O Verratti. Então eu acho que para cada adversário, e aí concordando com o que você falou, para cada adversário, você pode. O Vasco, a comissão técnica, acho que ela precisa avaliar isso. Bom, aqui cabe o Verratti, nesse jogo aqui cabe o Verratti, nesse aqui não cabe, enfim. É, é, claro, quem está trabalhando o dia a dia é o Diniz e a comissão técnica, eles que sabem muito mais de futebol do que a gente. Mas opinião que eu acho que é muito válida e que eu acho que é muito coerente, é uma opinião muito pertinente, assim. Você escolher o Verratti nos jogos em que você enfim, em determinados jogos. A não ser que, vamos supor, poxa, a fase do Verratti é maravilhosa, tá metendo gol todo jogo, aí é diferente. Aí não tem esse negócio de escalar Verratti um jogo, escalar Verratti outro. Não, ele tá fazendo gol. Todo jogo ele tá fazendo gol. Seja com muitas oportunidades ou com poucas oportunidades, a bola tá chegando para ele tá concluindo, tá fazendo gol, tá dando ponto pro Vasco, seja empate, seja vitória. Ok, mas não é o caso. Não, o Verratti não vive uma boa fase, ele não tá fazendo gol. Então, mas eu concordo com você. Para esse jogo, eu começaria o jogo com o Verratti titular. É o jogo, na minha visão, pede o Verratti como titular. Perfeito, Felipe. Como você disse na sua fala anterior, toda a partida, toda a coletiva, o Diniz é perguntado sobre o Verratti e depois dessa derrota contra o Palmeiras não foi diferente. Mais uma vez ele foi perguntado. Vamos assistir aí o que o Diniz falou. Boa noite, Pedro Julião, Rádio Dimensão Esportiva. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o Verratti, praticamente 2 meses sem marcar um gol de bola rolando. Eu queria saber como você enxerga ele nesse estilo de jogo. Ele que é o centroavante um pouco mais de área, e o Vasco tem explorado muito as jogadas em velocidade, tanto com o Raia quanto o Nuno. Quanto você acha que pode pesar para o Verratti um momento como esse, tanto tempo sem marcar um gol com bola rolando? Não, o Veguete, toda coletiva tem uma pergunta sobre o Veguete. Agora eu tenho que vir sempre preparado para responder uma pergunta do Veguete, que o fato de ele fazer o gol, uma hora ele vai fazer gol. Hoje ele teve chance no primeiro tempo, ele cabeceou, ele teve presença, teve uma bola que ele, o pé que ele se jogou, quase que ele fez o gol também. Quando a gente começa a chegar com mais frequência, com cruzamentos, que o forte do Veguete todo mundo fala, sabe? Ele é um goleador, que a bola precisa chegar em boas condições para ele marcar. E quando a gente tem um volume maior de chegadas mais limpas, de cruzamento, principalmente, ele vai ter mais chance de marcar o gol. Quando ele não marca o gol, ele tem uma função tática muito importante. Além do espírito de liderança que ele tem, ele é um dos grandes líderes da equipe. E é um goleador. Há 2 meses todo mundo passa por isso. O Hulk está passando aí por coisa parecida. Todo mundo já passou por isso, todo centroavante. E a gente espera que ele volte a fazer gol, mas enquanto ele não tem feito os gols, ele tem sido muito importante na parte tática. Felipe, falou sobre a parte tática, né? Falou exatamente isso que eu tinha dito anteriormente em relação à liderança dele dentro de campo. Agora falta ele voltar a fazer gol, né? E fica a nossa torcida para que isso aconteça contra o Vitória. Aí a gente sempre faz antes da partida, né? Um palpitômetro do placar. Agora o palpitômetro é contra o Vitória. Ele vai desencantar ou vai ficar para depois? Ele vai desencantar. Ele vai De desencantar pênalti ou com a bola rolando? bola rolando, para acabar com esse jejum de vez. E vai ser com a perna esquerda. Vai ser um cruzamento do. Piton não vai jogar, né? Provavelmente o, o Puma na esquerda, mas vai ser um cruzamento do Puma e ele vai fazer um gol de perna esquerda. Vai desencantar, gol, bola rolando, vai fazer aquela comemoração sainhaca e vambora. Pô, mas aí eu tô tentando imaginar aqui como que vem o cruzamento do Puma na esquerda, de direita, para ele chutar de esquerda. Vai ser um Voleio, golaço. vai ser um golaço. Voleio, aquele Alá Bebeto. Perfeito, perfeito. Eu também tô confiante que contra o Vitória ele vai voltar a marcar, mas eu quero ouvir a sua opinião. Quero que você fale um pouco como que você vê esse momento do Verratti, se você é do time fora Verratti do Vasco, se você acha que ele deve ter um tempinho no banco, assim como o Nenê que é um cara que o torcedor gosta muito, teve um momento do Vasco que ele ficou no banco também. Será que também não chega o momento do Verratti, por mais que seja um cara que tem um carinho da torcida, tem moral, eu acho que também o Diniz precisa entender os momentos, assim. Mas eu quero ver a opinião de vocês aqui nos comentários. Deixa o like para dar força para o nosso quadro também, né? A qualquer momento a gente volta, né, Felipe? É isso aí. Valeu, até a próxima.